O Espírito Santo na Igreja. A alma do corpo místico. Depois de termos estudado quem é o Espírito Santo em si mesmo e no seio da Trindade, precisamos considerar agora o que a fé e a teologia nos ensinam acerca do seu papel no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Entendemos aqui por corpo místico de Cristo a comunidade ou sociedade dos seres racionais, sem excluir, portanto, os anjos, que estão unidos a Cristo, quer dizer, a pessoa do Verbo encarnado, por meio da graça santificante e da caridade, ou que pelo menos podem vir a estar unidos a Ele desta forma. É assim que São Tomás de Aquino entende esta expressão. O corpo místico, escreve, abarca todos os homens que existiram ou existirão desde o princípio até o fim do mundo. Apenas os condenados do inferno estão excluídos para sempre. O corpo místico, acrescenta ainda, está constituído não somente pelos homens, mas também pelos anjos, e Cristo é a cabeça de toda essa multidão. E o Dr. Angélico apoia essas definições no testemunho de São Paulo. Com efeito, o apóstolo afirma que Cristo é a cabeça de todo o principado e de toda a potestade, e que por ele o Pai quis reconciliar consigo todas as coisas, as que estão sobre a terra e as que estão nos céus. Constituiu à sua direita, acima de todo o principado, potestade, virtude, dominação e de tudo quanto tem nome, não só neste século como também no vindouro. A Igreja terrena merece sem dúvida ser chamada corpo de Cristo de uma maneira especial, como diz Pio XII, uma vez que é a parte visível desse corpo e é próprio de um corpo ser visível. Mas a Igreja do céu e da terra não constituem, a bem dizer, duas igrejas distintas. São antes, como faz notar São Tomás, dois estados de uma única e mesma igreja. Ambas são a mesma igreja e Cristo é a cabeça tanto em um estado como no outro, uma vez que, sendo ele o primeiro na ordem da graça, é também o primeiro na ordem da glória. Afinal de contas, a igreja terrena, que é passageira, está toda inteira ordenada para dar origem e aperfeiçoar essa igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santa e imaculada, que reinará no céu com Cristo, seu esposo, por toda a eternidade. É dessa igreja única, considerada nos seus diversos estados, igreja da terra, do purgatório e do céu ao mesmo tempo, que pretendemos falar aqui, e do vínculo misterioso que permite aos seus membros vivos formarem uma unidade, apesar da sua multiplicidade e diversidade, como diz São Paulo na Epístola aos Romanos. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. Romanos 12, 5. Ora bem, não há unidade sem princípio ou vínculo de união. Os membros do corpo humano só compõem uma mesma e única realidade porque há uma forma espiritual, a alma humana, que os une entre si e lhes permite constituir assim um mesmo e único todo. Da mesma forma, a Igreja, considerada na sua totalidade e segundo os seus diversos estados, constitui com a sua cabeça, Cristo, e apesar da diversidade dos seus membros, um todo único e idêntico, o corpo místico de Cristo ou Cristo total. É necessário, pois, que exista nela um princípio de unidade, um vínculo que permita a todos os que a compõem perfazerem uma unidade. Este vínculo de união é o Espírito Santo. É a este Espírito de Cristo como princípio invisível, escreve o Papa Pio XII, que se deve atribuir a união que reina entre todas as partes do corpo, tanto das partes entre si, como delas com a sua nobre cabeça, uma vez que o Espírito está presente todo inteiro na cabeça, todo inteiro no corpo, todo inteiro em cada um dos membros. O que a alma é para o corpo do homem, dizia Santo Agostinho, o Espírito Santo o é para o corpo de Jesus Cristo, que é a Igreja. O Espírito Santo realiza na Igreja aquilo que a alma realiza nos membros de um corpo. E São Tomás, por sua vez, diz-nos: por meio do Espírito Santo somos um só com Cristo. Estes autores, por sua vez, fazem-se eco
dos ensinamentos de São Paulo, que proclama a mesma doutrina numa fórmula de concisão admirável. Unum corpus et unus spiritus. Efésios 4:4. Não há mais que um só corpo e um só espírito. Assim, é o Espírito Santo quem, pela sua presença em Cristo e em cada um dos membros do seu corpo místico, constitui o vínculo substancial que nos une a todos com Cristo e nos une uns aos outros em Cristo. Portanto, somos verdadeiramente um só em Cristo. É claro que isto não se dá da mesma maneira que se dá num corpo natural, fisicamente uno, pois o vínculo que nos liga uns aos outros, por mais estreito que seja, deixa a cada um a sua personalidade própria, mas de uma maneira particular e própria somente do corpo místico, muito diferente da simples união moral que liga entre si os membros de uma mesma família ou de uma mesma pátria. Com efeito, no corpo místico, ao laço jurídico, e portanto de ordem moral, próprio de qualquer corpo social, acrescenta-se, como diz Pio XII, outro princípio interno realmente existente e ativo, que é de tal excelência que por si mesmo supera imensamente todos os vínculos de unidade que dão coesão a um corpo físico ou social. Este princípio não é de ordem natural, mas sobrenatural. Antes é em si mesmo algo de absolutamente infinito e incriado, o Espírito Santo de Deus, que, segundo o doutor Angélico, sendo um e único, impregna toda a Igreja e é autor da sua unidade. É precisamente porque este Espírito Divino está realmente todo inteiro em toda a Igreja e todo inteiro em cada um daqueles que a compõem, como membros vivos, até certo ponto, tal como a alma humana está toda inteira em todo o corpo humano e toda inteira em cada uma das suas partes, é precisamente por isso que Santo Agostinho e depois dele os papas Leão XIII e Pio XII chamaram ao Espírito Santo a alma do corpo místico. Esta é a sublime realidade em que, infelizmente, pensamos tão pouco. O Espírito Santo, que desde toda a eternidade une de maneira inefável o Pai e o Filho no seio da Santíssima Trindade, é o mesmo que se digna residir em cada um de nós. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diz-nos São Paulo, 1 Coríntios 3,16. E não reside apenas na nossa alma, mas até no nosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? 1 Coríntios 6,19. Por ele é que podemos viver da própria vida de Cristo, nosso Senhor, em união com a bem-aventurada Virgem Maria, com todos os anjos e todas as almas do céu, do purgatório e da terra, e podemos amar o Pai com o mesmo amor filial com que Cristo o ama, e assim possuir desde já, em substância, toda a felicidade do céu. O papel do Espírito Santo na Igreja. Se Cristo é a cabeça da Igreja, o Espírito Santo é a sua alma. Estas palavras de Leão XIII, repetidas por Pio XII na sua encíclica sobre o corpo místico, refletem aquelas outras de Santo Agostinho que citamos acima. O que a alma é para o corpo do homem, o Espírito Santo o é para o corpo de Jesus Cristo, que é a Igreja. O Espírito Santo realiza na Igreja aquilo que a alma realiza nos membros do corpo, que ela anima. O Espírito Santo é, pois, com toda a verdade, o laço substancial e divino que nos une a Cristo e em Cristo e faz com que sejamos realmente um só em Cristo, com uma união análoga àquela que une Cristo ao seu Pai. Este é o sentido da oração que Jesus dirigiu por nós a seu Pai na tarde da Quinta-feira Santa. Que todos sejam um como tu, Pai, em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, 21, 22. Que verdade sublime, consoladora e fecunda!
bem merece que nos detenhamos a meditá-la à luz dos ensinamentos que nos oferece o mesmo Espírito Santo pela pena de São Paulo Apóstolo. A nossa alma, por estar toda inteira presente em todo o corpo e toda inteira em cada parte, uma vez que, sendo simples e espiritual, como os espíritos puros e como Deus, também está, tal como eles, toda inteira lá, onde se encontra. É antes de tudo o princípio da unidade e da coesão que faz com que os nossos membros e órgãos, embora múltiplos e diversos, constituem um só e mesmo corpo, inteiramente informado por ela. Este é o primeiro papel que a alma desempenha no nosso corpo e é o que distingue um homem vivo de um cadáver, que não possui mais unidade do que um simples agregado ou um amontoado de corpos desprovidos de qualquer relação uns com os outros. É também a alma que especifica o corpo e faz com que seja este corpo e não outro, que seja sensível e não apenas vegetativo, ou que seja homem e não animal irracional. Todos os corpos, tanto os vivos como os minerais, estão constituídos por um elemento comum que os assemelha entre si, a matéria, e de um elemento próprio de cada espécie que os torna diferentes uns dos outros, e é a este elemento próprio que, nos seres vivos, damos o nome de alma. Outro papel desempenhado pela alma no corpo, que ela anima, é presidir a sua formação e organizá-lo, imprimindo nele a configuração que a natureza humana exige e tornando-o apto a realizar as diversas operações necessárias ou úteis para a sua conservação e para o seu desenvolvimento, até que chegue ao estado de homem completamente formado. Por fim, a alma é também, no nosso corpo, o primeiro princípio de todas as operações. É ela que, de forma imediata ou por intermédio das partes mais nobres, como por exemplo o cérebro, move o corpo e dirige a atividade dos seus membros para o bem do corpo inteiro. Esse é, em linhas gerais, o papel da alma no corpo humano. Vejamos agora qual é o do Espírito Santo no corpo místico de Cristo. Tal como a alma está toda inteira em todo o corpo e toda inteira em cada uma das suas partes, constituindo assim o princípio de unidade das diversas partes do corpo que anima, assim também ocorre com o Espírito Santo, que nos diz respeito ao corpo místico de Cristo. Voltemos a considerar o que dizia Pio XII a este respeito. É ao Espírito de Cristo como princípio invisível que devemos atribuir a união que reina entre todas as partes do corpo, tanto das partes entre si como delas com a sua nobre cabeça, uma vez que o Espírito está presente todo inteiro na cabeça, todo inteiro no corpo, todo inteiro em cada um dos membros. Com efeito, o Espírito Santo reside na cabeça, que é Cristo, o Verbo de Deus encarnado. São Paulo chama-lhe por isso Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, Espírito do Filho, mas habita igualmente em cada membro do corpo místico. Não recebemos o Espírito do mundo, escreve o apóstolo, mas o Espírito que procede de Deus. E, em outra passagem, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? Esta presença do Espírito Santo nos fiéis é de tal importância, segundo o apóstolo, que sem ela não se pode pertencer a Cristo. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. Realmente, o Espírito Santo é o princípio da unidade e da coesão que faz com que os membros de Cristo, por mais numerosos que sejam, formem um só corpo. Escreve ainda o apóstolo: todos fomos batizados num só Espírito, com vistas a formar um só corpo. E todos bebemos de um só e mesmo Espírito. Se formamos um só corpo, é precisamente porque não há mais do que um só Espírito a animar esse corpo. Um só corpo e um só Espírito. Efésios 4, 4. Princípio de coesão do corpo místico, o Espírito Santo é também princípio de especificação.
tal como a alma no corpo, no sentido de que é o Espírito Santo quem faz o corpo místico ser o que é, a saber, o Cristo total, o Filho único do Pai em Jesus Cristo, com Ele e por Ele. Lemos na Epístola aos Romanos: não recebestes um espírito de escravidão para recairdes no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus e, sendo filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E na Epístola aos Gálatas: e por serdes filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro pela graça de Deus. Gálatas 4, 6, 7. É ainda o Espírito Santo quem, tal como a alma num corpo vivo, preside à formação, ao crescimento e à organização do corpo místico. Foi por ele que nos tornamos membros de Cristo quando recebemos o batismo, conforme as palavras de São Paulo aos Coríntios, que acabamos de citar. Todos fomos batizados num só Espírito, com vistas a formar um só corpo. 1 Coríntios 12, 13. E já o Senhor tinha dito a Nicodemos: quem não voltar a nascer da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. João 3, 5. Além de incorporar em Cristo os diversos membros, o Espírito atribui a cada um a sua função no seu corpo místico, que é a Igreja. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé, no mesmo Espírito, a outro o dom de curas, no mesmo Espírito, a outro a capacidade de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos. Todas estas coisas são realizadas pelo único e mesmo Espírito que distribui a cada qual conforme quer. 1 Coríntios 12, 8 a 11. Assim, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para a utilidade de todos. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Para a edificação do corpo de Cristo, e podemos dizer outro tanto sobre as virtudes sobrenaturais, a começar pela caridade, que resume todas as outras virtudes. A caridade, insiste São Paulo, foi derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5. Por fim, tal como a alma é em nós, o Espírito princípio de todas as ações que os diversos órgãos do corpo levam a cabo, assim também não pode haver na Igreja, que é o corpo de Cristo, nenhuma ação sobrenatural que não se deva atribuir em primeiro lugar ao Espírito Santo. Sem ele, não somos capazes sequer de um bom pensamento sobrenatural. Ninguém, diz-nos o apóstolo, pode dizer sem o Jesus, a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. É ele quem ora em nós e por nós, porque, escreve ainda São Paulo, não sabemos pedir o que nos convém. É o próprio Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inenarráveis. Romanos 8, 26. É também ele quem, conforme a promessa de Jesus, inspira aos seus apóstolos o que devem ensinar. Ele vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Efetivamente, vemos São Paulo atribuir unicamente a ele todo o êxito do seu apostolado. Quando fui ter convosco, irmãos, para vos anunciar o testemunho de Cristo, não foi com o prestígio da eloquência ou da sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em discursos persuasivos de sabedoria humana, mas na manifestação e no poder do Espírito. Ensinamos uma sabedoria divina, envolta em mistério, escondida. Nenhum dos príncipes deste século a conheceu. A nós, porém, Deus a revelou pelo seu Espírito. 1 Coríntios 2, 1 a 10. Da mesma forma, na Epístola aos Romanos, o apóstolo alegra-se
com as conversões que Cristo realizou por meio dele entre os pagãos no poder do Espírito Santo. Por tudo isso, a perfeição cristã consiste, segundo diz São Paulo, em deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Os que são movidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Como vemos, não é sem razão que o Espírito Santo é chamado a alma do corpo de Cristo, que é a Igreja. Realmente presente em todas as almas que se encontram em estado de graça, ele é o vínculo invisível, mas real, que nos une a todos em Cristo e uns aos outros em Cristo. É somente por ele que somos capazes de levar a cabo seja o que for pela glória de Deus, quer se trate de santificar os outros, quer de nos santificarmos a nós mesmos. Tabernáculos viventes desse Deus de amor, tomemos consciência da sua divina presença em nós e nos outros, e não nos assemelhemos aos sacrários de metal precioso das nossas igrejas que ignoram o tesouro inestimável neles encerrado. Se pudéssemos trazer continuamente sobre o peito a Sagrada Eucaristia, como nos custaria afastar o nosso pensamento da presença do nosso Salvador nesse sacramento de amor. Ora, na realidade trazemos dentro de nós um tesouro que não é menos precioso na pessoa adorável do Espírito Santo. Se soubermos pensar nele com mais frequência e viver na sua intimidade, a nossa vida transformar-se-á. Em breve experimentaremos até que ponto ele merece o nome de Consolador que Jesus gostava de lhe dar quando falava aos seus discípulos da sua futura vinda. Espírito Santo, hóspede bem-amado dos nossos corações, divino Consolador, concedei-me a graça de viver a partir de hoje na vossa santa presença e de saborear cada vez mais a suavidade do vosso amor. Não permitais que vos contriste resistindo às vossas santas inspirações. Entrego-me a vós. Apoderai-vos de mim por completo, da minha alma, do meu corpo e de todas as minhas faculdades, a fim de que eu passe a atuar unicamente de acordo com o vosso amável beneplácito. Transformai-me cada vez mais em Jesus, a fim de que nele e por ele eu cumpra sempre a vontade do Pai, para a maior glória do seu nome.